Quem diria que um simples bracelete de prata poderia condenar uma mulher inocente à morte? E que um velho cowboy solitário se tornaria sua única esperança de salvação? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Onde quer que você esteja neste momento me ouvindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jack Harland. Tenho 58 anos e sou um criador de gado que vive nos arredores desta pequena cidade do Oeste há mais de 20 anos. Antes de continuar, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda muito. Diziam que a terra era amaldiçoada, mas o que fizeram com ela naquela noite foi muito pior do que qualquer maldição. Eliza Thorne, 23 anos. Uma garota da cidade que havia voltado para esta esquecida cidadezinha do Oeste para encontrar as raízes de sua família. Ela chegou com nada além de um pequeno bracelete de prata que uma vez pertenceu à sua avó. O céu estava em um cinza pálido, o vento pesado de poeira, e cada rosto que ela encontrava a olhava como se ela tivesse trazido a morte no bolso. Ninguém falou com ela no início, apenas olhavam. Então os sussurros se espalharam pela multidão. O brilho prateado em seu pulso capturou a última luz do dia, e uma velha mulher ofegou apontando com uma mão trêmula. É a amaldiçoada. Ela trouxe de volta. Antes mesmo que Eliza pudesse perguntar o que queriam dizer, um homem agarrou seu braço, depois outro. Mãos ásperas a arrastaram em direção ao centro do campo. Seus gritos se misturavam ao som dos sinos do gado e dos cães latindo. O ar estava denso de pânico. Por favor, me soltem. Eu nem sei do que vocês estão falando. Mas não ouviram. O medo nunca escuta. Arrastaram-na até uma velha cruz de madeira no meio de um campo de trigo morto. A cruz estava lascada, envolta com corda rasgada e marcada com fuligem de fogos antigos. Os moradores amarraram seus pulsos, apertando forte, até que seus dedos perdessem a sensibilidade. Alguém começou a murmurar uma oração. Outros se benzeram, e um homem derramou sal em um círculo ao redor de seus pés descalços. O vento se levantou. A poeira cortou seu rosto. O cabelo se agitava selvagem no frio. Ela tentou gritar de novo, mas a voz rachou. Disseram que era para proteger a cidade. Disseram que da última vez que alguém usou aquele bracelete de prata, 3 famílias queimaram em um incêndio no celeiro. Disseram que ela era o presságio que retornou. Atrás dos campos, em uma pequena crista, uma figura estava sentada a cavalo observando. Eu, Jack Harland. Um cowboy desgastado que havia vivido nos arredores desta mesma cidade por 20 anos. Minhas mãos ásperas se apertaram na sela, enquanto memórias da minha família tremulavam em minha mente. O povo da cidade me chamava de Cavaleiro Fantasma. Uma vez eu tive uma esposa e um menino, ambos perdidos no que as pessoas chamavam de incêndio amaldiçoado. Agora eu assisti a mesma loucura se desenrolar novamente. Meu velho cavalo se mexeu sob mim, bufando na poeira. Levantei a mão e acariciei sua crina, os olhos fixos na garota. Sua pequena figura tremia contra as cordas. O bracelete de prata piscava como um aviso na luz fraca. Senti algo se contorcer dentro do meu peito. Não raiva, não pena, algo mais frio. O tipo de medo que um homem carrega quando percebe que o passado está se repetindo. Sussurrei. Não de novo. Os moradores deram um passo para trás, formando um círculo largo. Um deles levantou uma lanterna. Sua chama tremulou laranja no rosto de Eliza. Por um momento, parecia que poderiam colocá-la em chamas. Cerrei os dentes. Eu tinha visto isso antes. O mesmo terror cego. As mesmas mentiras sussurradas como orações. E eu me lembrava como tinha terminado da última vez. Com gritos, com cinzas, com túmulos. Puxei o chapéu para baixo, escondendo meus olhos do vento, e murmurei para mim mesmo. Malditos tolos. Ainda acreditam nisso? Então, um som quebrou a noite. A voz de Eliza, fraca, mas clara. Se eu morrer aqui, isso vai acabar com sua maldição? A multidão ficou em silêncio. A pergunta pairou pesada no ar. A velha mulher que tinha começado tudo, deu um passo para trás. Pela primeira vez, alguém parecia incerto. Meu aperto na cela apertou. Eu podia cavalgar para longe e esquecer. Ou podia parar o que eu sabia que estava vindo.
A chama da lanterna vacilou. As cordas se esticaram contra os pulsos de Elisa. O céu ficou mais escuro, e a última luz do dia afundou atrás das colinas. Exalei lentamente. Meu cavalo arranhou o chão com o casco, e naquele momento eu sabia que não podia ficar em silêncio de novo. Porque se eu ficasse, outra inocente queimaria por uma mentira. Enquanto eu empurrava meu cavalo para frente, o vento carregou seu sussurro fraco. Uma oração, ou talvez uma maldição. E pela primeira vez em 20 anos, eu, Jack Harland, mirei em descobrir a diferença. Mas e se a maldição que todos temiam não fosse de jeito nenhum aquela que assombrava a terra? E se o verdadeiro mal não estivesse no bracelete de prata, mas no coração dos homens que haviam escolhido acreditar na mentira mais conveniente? O som de um rifle cortou a noite. Um tiro, seco, limpo. Os moradores congelaram. A lanterna caiu no chão e se estilhaçou, derramando luz sobre a terra. Da escuridão, eu cavalguei devagar. O chapéu baixo, meu velho rifle firme em uma mão. Desamarrem ela, eu disse. Minha voz estava calma, quase preguiçosa, mas carregava peso. Ninguém se moveu, então atirei novamente. Desta vez no ar. O eco rolou pelo campo como trovão. Alguns homens fugiram, os outros recuaram, murmurando sobre o diabo vindo para eles. Quando o último se foi, restaram apenas Elisa e o velho cowboy. Desci do meu cavalo, minhas botas afundaram no chão seco. A garota parecia pequena, os pulsos em carne viva e o rosto marcado por lágrimas e sujeira. Murmurei. Nunca pensei que faria o herói de novo. Puxei uma faca, cortei as cordas e a peguei antes que caísse. Devagar agora, eu disse gentilmente. Você está segura. Ela tentou ficar de pé, mas as pernas cederam. Eu a levantei, coloquei-a na sela e guiei o cavalo em direção à estrada do canyon. O céu estava mais escuro agora, pesado de vento. Chegamos à minha pequena cabana, escondida atrás de uma fileira de pinheiros. Dentro, o ar cheirava a fumaça e couro. Envolvi Elisa em um cobertor e despejei água de uma caneca de lata. A voz de Elisa saiu quebrada. Por que eles fizeram isso comigo? Não respondi imediatamente. Encarei o bracelete ainda brilhando em seu pulso. As pessoas ficam assustadas, eu disse. E quando estão com medo, precisam de alguém para culpar. Sua respiração ficou trêmula, as mãos apertando seu lado. A dor se contorceu em seu rosto. Então ela sussurrou algo estranho. Apenas um suspiro. Vá mais fundo. Faça rápido por dentro. Sua voz desapareceu em um soluço. Meus olhos se estreitaram em direção ao bracelete de prata. Pisquei, incerto se ela estava acordada ou falando sem sentido pela dor. Mesmo assim, estendi a mão. Coloquei minha mão áspera em seu ombro. Você vai ficar bem, garota. Você só precisa de descanso. Por um momento, seus olhos encontraram os meus. Havia medo neles, mas também algo mais. Confiança. Vi flashes de outro tempo. Minha filha chorando perto do fogo, me perguntando por que as pessoas nos chamavam de amaldiçoados. Engoli seco. Empurrei a lembrança para baixo e ajeitei o cobertor ao redor de Elisa. Lá fora, o vento bateu na janela. Uma persiana solta batia contra a parede, como um batimento cardíaco. Sentei na minha cadeira, encarando as chamas moribundas. Eu sabia que não havia terminado, porque a garota não era a única assombrada por aquele bracelete. E quando a madrugada chegasse, eu teria que escolher se enterrava o passado ou finalmente o desenterrava. Você conhece aquela sensação quando tudo em que você acreditou por anos se revela ser uma mentira, e a única pessoa que pode ajudá-lo a ver a verdade é um estranho com um passado tão sombrio quanto o seu? A manhã seguinte chegou lenta e cinza, o tipo de manhã que cheirava a chuva e arrependimento. Saí da cabana, café em uma mão, olhos vasculhando a crista. O mundo estava tranquilo, quase tranquilo demais. Dentro da cabana, Elisa sentava perto do fogo, virando o bracelete de prata entre as mãos, como se ele contivesse todas as respostas que ela queria. Quem é Scroll? Ela perguntou. Virei-me. O nome me atingiu como um vento frio. Silas Crow, eu disse. Ele costumava ser dono daquela velha fazenda onde te amarraram. Ela franziu as sobrancelhas. Então ele é real. Real o suficiente, respondi.
E problemático o suficiente também. Ao meio-dia, estávamos cavalgando. O campo se estendia largo e vazio, quebrado apenas pelo som do vento raspando pela grama seca. Não falei muito, nunca falei, mas mantive uma mão perto da minha arma, só por precaução. Chegamos à fazenda. O lugar parecia esquecido. O teto do celeiro metade destruído. O moinho de vento inclinado. O ar ainda carregava aquele cheiro queimado de velha tragédia. Elisa desceu do cavalo e caminhou em direção à varanda. Algo rangeu lá dentro. Fique perto, eu disse. Um velho saiu da sombra. Barba branca, olhos afiados como um falcão. Silas Crow. Você não devia ter voltado aqui, disse Silas. Minha mandíbula apertou. Talvez você devesse ter contado a verdade ao povo há 20 anos. Silas riu baixo e amargo. A verdade não alimenta uma cidade, cowboy. O medo, sim. Antes que eu pudesse responder, 2 homens vieram de trás do celeiro. Trabalhadores da fazenda, rudes e nervosos. Um carregava uma pá, o outro uma lâmina curta. Parece que você trouxe amigos, murmurei. A luta foi rápida e suja. Golpeei primeiro, o soco acertando o homem mais alto direto no queixo. Grunhi. Os ossos velhos estalaram, mas minha mira permaneceu firme. Elisa agarrou um pedaço de pau, balançou forte e errou, mas assustou o segundo homem tempo suficiente para eu derrubá-lo. Quando a poeira baixou, Silas ficou congelado, respirando pesado. Elisa notou um livro na varanda, suas páginas amarelas e frágeis. Ela o pegou. Um diário. Dentro havia palavras que mudavam tudo. A mina desabada, as mentiras, o povo da cidade que encobriu tudo inventando a maldição. As mãos de Elisa tremeram enquanto ela lia em voz alta. Não era maldição nenhuma. Apenas homens assustados demais para enfrentar os próprios erros. Seu bracelete não era mau. Era um presente para uma criança perdida. Encarei a página. A verdade me atingiu duramente. Minha família tinha morrido naquela mesma mina, e todos esses anos eu tinha culpado fantasmas que nunca existiram. Elisa tocou meu braço gentilmente. Não foi sua culpa, ela disse. Pela primeira vez não discuti. Apenas olhei para ela e acenei. Talvez você seja a filha que eu nunca tive a chance de criar. Acrescentei calmamente, minha voz densa de anos não ditos. Lá fora, o vento uivou novamente, mas parecia diferente agora. Mais leve, como se a própria terra tivesse exalado. Se você ainda está aqui ouvindo, tome um gole lento do seu chá e me diga que horas são onde você está e de onde está ouvindo. E se essa história te capturou nem que seja um pouquinho, aperta esse botão de inscrição para não perder o que acontece quando Jack decide se perdoar ou queimar tudo. Naquela noite, o fogo queimou brilhante fora da cabana de Jack. O vento carregava o cheiro de pinho e fumaça velha. Eu e Elisa ficamos perto das chamas. O diário e o bracelete de prata jaziam entre nós. Elisa segurava o bracelete na palma. Ele brilhava suavemente sob a luz do fogo. Não mais algo amaldiçoado. Apenas metal e memória. Acenei em direção a ele. Vá em frente, eu disse calmamente. Ela hesitou por um momento, então o jogou no fogo. As chamas sibilaram e explodiram, engolindo a prata inteira. O som era pequeno, mas final. Silas Crow estava a alguns metros de distância, apoiado em sua bengala. Seu rosto parecia vazio, mas seus olhos estavam calmos. Ele não disse uma palavra. Quando o bracelete se foi, simplesmente virou e caminhou para a escuridão. Talvez ele estivesse pronto para desaparecer com a mentira em que viveu por tanto tempo. Elisa observou até que ele se foi. Você acha que ele está arrependido? Ela perguntou. Cutuquei o fogo com um graveto. Alguns homens estão arrependidos. Tarde demais, eu disse. Por um tempo simplesmente sentamos lá, sem palavras, apenas o som do fogo e o vento correndo pelas árvores. Então eu olhei para ela e disse, você já cavalgou antes? Ela sorriu fracamente. Não a menos que você conte carrosséis. Na manhã seguinte selei meu velho cavalo e trouxe outro que não era montado há anos. Seu pelo estava empoeirado, seus olhos pacientes. Você vai aprender neste, eu disse. Ajudei-a a subir, estabilizando-a com uma mão enquanto ela encontrava o equilíbrio. Caminhei ao lado dela, uma mão nas rédeas.
Meu filho caía desta égua uma dúzia de vezes antes de acertar. Eu disse. Um raro sorriso quebrando minha baía desgastada. Minha esposa cavalgava aqui toda manhã. Eu disse. Nosso menino a perseguia pela cerca, rindo tão alto que os pássaros paravam de cantar. Elisa olhou para mim. O que aconteceu com eles? Minha voz suavizou. A mina. A mesma que desabou. O povo dizia que era a maldição. Mas agora eu sei melhor. Sorri. Mas era o tipo de sorriso que carregava tanto dor quanto paz. Acho que eu só precisava de alguém para me lembrar que a vida continua se movendo mesmo depois que te derruba. O cavalo deu outro passo à frente. O sol da manhã cortou pela neblina, quente e dourado. Elisa riu quando quase perdeu o equilíbrio, e eu peguei seu braço. Pela primeira vez em anos, ri também. Mas no fundo, ambos sabíamos que o passado não tinha terminado conosco ainda. E o que esperava, além daquele amanhecer, poderia ser a verdade mais dura de todas. E se eu te dissesse que a verdadeira maldição nunca foi o bracelete de prata, mas o medo que nos impede de deixar ir o passado e abraçar a esperança de um novo começo? O sol nasceu suave e dourado pelo vale. O mundo que uma vez parecia amaldiçoado, agora parecia quase gentil. Eu e Elisa ficamos perto da cerca observando os cavalos pastarem à distância. As velhas tábuas rangeram sob minhas botas enquanto me inclinei para a frente, as mãos apoiadas no corrimão. Você acha que vai ficar? Eu perguntei. Elisa sorriu. Por um tempo. Alguém tem que te manter longe de problemas. Ri. Aquela risada baixa de cowboy que vinha do fundo do peito. Acho que isso significa que estou preso com você então. Por um momento, o silêncio tomou conta. Apenas o som do vento, o farfalhar da grama e o ritmo tranquilo da vida recomeçando. Virei-me para ela. Sabe, por anos pensei que esta terra me odiava. Pensei que talvez estivesse me punindo por algo que eu não fiz. Mas não era a terra, era eu. Eu é que não conseguia deixar ir. Bati os nós dos dedos no poste da cerca como se estivesse testando sua força. Depois acrescentei. E você me mostrou que ainda está de pé. Elisa assentiu. Todos carregamos fantasmas. Alguns mais barulhentos que outros. Olhei para ela então. Meu rosto desgastado suave na luz da manhã. Você me lembra que até as piores cicatrizes desaparecem se você parar de cutucar nelas. Ela sorriu. Acho que ambos aprendemos alguma coisa. Me aproximei do poço de fogo onde as cinzas do bracelete ainda jaziam. Peguei um punhado de poeira fria, deixei cair entre os dedos. Coisa engraçada, eu disse. Todos aqueles anos o povo temia uma maldição. Mas acontece que a única maldição real é acreditar nela. O vento pegou o último pedaço de cinza e a carregou pelo campo. Elisa a assistiu flutuar, brilhando por um segundo à luz do sol antes de desaparecer. Parece que até os fantasmas precisam de um lugar para descansar, ela murmurou. Sua voz suave contra a brisa. Selamos e cavalgamos juntos. A terra se estendia ampla e infinita diante de nós. Sem fantasmas, sem medo, apenas a vida como deveria ser. A câmera quase podia nos seguir por trás. 2 cavaleiros se movendo em direção ao horizonte, em direção a algo novo. Talvez seja esse o ponto, não é? Que às vezes a pior coisa que enfrentamos não é o que os outros dizem sobre nós, mas o que começamos a acreditar sobre nós mesmos. Talvez toda maldição seja apenas uma história esperando por alguém corajoso o suficiente para reescrevê-la. E talvez em algum lugar da sua própria vida haja uma verdade que você teve medo demais de desenterrar. A verdade de que você não é definido pelos seus erros do passado. A verdade de que o perdão, tanto dos outros quanto de si mesmo, é a chave para quebrar qualquer maldição. Naquela noite, enquanto o sol se punha pintando o céu de laranja e roxo, eu e Elisa sentamos na varanda da cabana. 2 xícaras de café fumegante em nossas mãos. O silêncio confortável entre nós. Jack, disse Elisa baixinho. O que você vai fazer agora? Olhei o horizonte. As colinas que se estendiam infinitamente. A terra que tinha visto tanta dor, mas também tanta beleza. Vou continuar vivendo, eu disse simplesmente. Um dia de cada vez. E talvez, só talvez, ajudar outros como você quando precisarem. Ela assentiu, os olhos brilhantes.
Minha avó também dizia que o bracelete trazia sorte, não azar. Dizia que protegia quem o usava, mas o povo tinha medo do que não entendia. O medo pode transformar até as coisas mais bonitas em monstros, eu disse. Mas a coragem pode trazê-las de volta à luz. Elisa pôs a xícara de lado e se levantou, caminhando em direção à cerca onde os cavalos descansavam. Acho que vou ficar mais um pouco, ela disse, virando-se para mim com um sorriso. Alguém precisa te ensinar como sorrir de novo. Ri, um som cheio e genuíno que eu não emitia há anos. Acho que sim. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu escuro, percebi algo. A maldição nunca foi real. Era apenas o medo que tínhamos permitido que nos controlasse. E quando finalmente encontramos a coragem de enfrentar a verdade, a maldição desapareceu como fumaça ao vento. Talvez seja isso que realmente significa viver no Velho Oeste. Não se trata de ser o pistoleiro mais rápido ou o cowboy mais duro. Trata-se de encontrar a coragem de enfrentar seus próprios demônios, de proteger quem não pode se proteger e de construir uma nova vida das cinzas da antiga. E enquanto eu observava Elisa acariciar gentilmente o focinho do cavalo, sussurrando palavras doces para ele, sabia que tinha encontrado algo que pensei ter perdido para sempre. Tinha encontrado um propósito, tinha encontrado uma família e tinha encontrado a paz. O vento soprou pelo vale, trazendo consigo o cheiro de sálvia e terra molhada. Amanhã traria novos desafios, novas histórias, novas aventuras. Mas esta noite, neste momento, tudo estava perfeito. Tudo estava como deveria ser. E se essa história tocou seu coração, nem que seja um pouquinho, aperta esse botão de curtir. Compartilha com um amigo. E se inscreve para não perder a próxima viagem através do selvagem oeste do coração humano. Porque toda história tem um fantasma. Mas nem todo fantasma precisa nos assombrar para sempre. Antes de te deixar ir, quero tirar um momento para falar do coração. Quero agradecer cada um de vocês por apoiar este canal, por assistir essas histórias e por deixar comentários gentis. Tenho lido muitos deles. Alguns de vocês assistem até tarde da noite, e eu aprecio muito isso. Mas por favor, cuide de si mesmo. Esses vídeos são feitos para conforto, para reflexão, não para te manter acordado. Se já está tarde onde você está, talvez seja a hora de fechar os olhos e descansar. Também quero dizer que sinto muito se não consigo responder a todos. A verdade é que não sou mais jovem como costumava ser. Depois de longas horas editando esses vídeos, frequentemente me sinto cansado. É por isso que tento cuidar melhor da minha saúde. E ao fazer isso, aprendi a cuidar mais profundamente de todos vocês também. Então, obrigado. De verdade por fazer parte deste pequeno canto de paz que construímos juntos. Cuide de si mesmo, descanse. E que amanhã te traga céus calmos. Boa noite, meu amigo. Te vejo na próxima história.